Boa tarde a todos. Olá a todos. Quero mostrar para vocês o que acontece aqui. Pense na situação. Olha a tela. Olha que gracinha. É isso que acontece quando você tem um gato, uma gata, que gosta de teclado. Tá bom para vocês? Boa tarde a todos. Tudo bem, minha gente? Aqui a cara de pau. Estamos aguardando hoje a Natália Avelino. Tá tudo bem com você, minha querida? Virando, olha, escrevendo para todo mundo. Olha que graça. Tá escrevendo, ó, dá uma olhada no que ela tá fazendo. Aguardando a Natália. Boa tarde a todos. Tudo bem? Hoje a live é sobre pós. Antes disso, eu vou consertar a bobagem que a minha querida gata fez aqui. Meu Deus do céu. Ela só escreveu para todo mundo aqui, mas tá tudo bem, a gente não liga. Não tem problema nenhum. Como estamos todos. Hoje live sobre pós-graduação. E entrevista com Natália Avelino, que já estou aguardando. Boa tarde, Natália, como está você? Já aguardando você. Olá, Mauro. Olá, todo mundo. Como estamos todos hoje aguardando a Natália Avelino. Olá, Natália, como está você? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Rainha das lives ultimamente, Natália? Cheia de live, todo dia. Está ótimo, não podemos reclamar pelo menos, né? Enquanto a gente tá assim, tá bom, né? Ó, para quem estava assistindo ontem a live com a Mariane, tá aqui a prova de que não tá dando eco. Exatamente, não É está só com dando a eco. Mariane. São duas queridas, na Mariane e Natália, e é só com a Mariane, mas tá tudo bem, estamos aqui hoje. Vamos entender quem é a Natália Avelino. Tudo bem, Natália? Como está você, doutora Natália, né? É, tem o DR aí para dar uma Dizem ajuda, as né? más, dizem as más línguas que sim, né? Mas tudo bem. Você quer doutorado em quê? Eu fiz o doutorado em engenharia biomédica. Tá, conta um pouquinho pra gente do que significa isso. Então, eu vou só colocar meu celular para carregar, para eu não deixar vocês no meio do caminho. É que eu estava dando aula hoje o dia todo. E aí, pronto, agora vai ficar mais fácil. Nós Então, entendemos. o que acontece é assim, na verdade, quando eu fiz a especialização em musicoterapia, eu acabei indo muito para o lado da reabilitação por conta do caso do Rafael, que é um caso já bem conhecido, Aham. é o que tem aí no meu TED, né? O TED que eu participei. Nos meus vídeos, a maioria das minhas palestras também eu cito o caso do Rafael. E Sim, aí, eu queria fazer alguma coisa voltada para essa parte da reabilitação, né? Da gente poder quantificar o tanto de força que um certo instrumento pode te ajudar a ganhar, amplitude de movimento. Então, eu queria fazer essa comparação entre os instrumentos musicais e os equipamentos de fisioterapia. Então, eu sei. fiz um projeto, quase não consigo entrar no mestrado, porque a minha formação de graduação é licenciatura. Uhum. Então, Licenciatura em os música. mestrados da área de saúde, não é muito fácil para a gente entrar, né?
Uhum. Então, ali o meu avaliador, ele foi bem claro, assim, ele falou, olha, a gente vai te aprovar pelo projeto, que é o projeto que nos interessa, mas a sua graduação, ela não está hábil, né? Mas vamos apostar em você. E aí eu peguei essa palavra e falei, então pode apostar, que eu vou... E aí eu terminei o mestrado em 1 ano e 3 meses, assim, acabou que foi muito bom, toda a pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu realmente inserir a música nesse âmbito da engenharia biomédica. E aí, como deu tudo certo, eu consegui fazer até rápido, né? Foi o quê? 7 meses antes, né? Consegui finalizar. Sim. E aí eles me convidaram para fazer o doutorado em engenharia biomédica, só que com bolsa. E eu teria que vir morar em São Paulo. E assim aconteceu. E aí, na engenharia biomédica, a gente também continuou trabalhando, fazendo essa pesquisa, só que, por exemplo, no mestrado, a gente capturou as imagens e conseguimos avaliar a amplitude de movimento e força de pacientes pós-operatório, né? Então, era reabilitação ortopédica. E aí, o que acontece? A gente conseguiu ganho de força e amplitude de movimento. E na segunda sessão, o que a fisioterapia sozinha conseguiu só na quinta. Então, beleza. Só que no doutorado, a gente tentou agora identificar o porquê que isso acontece. Então, a gente fez algumas análises de eletromiografia para fazer toda a captação do movimento. Por exemplo, a gente fez a comparação do halter com o ganzá. Então, mas o halter ele tem 500 gramas, o menor, né? Tem de meio quilo. Sim. O ganzá a gente pesou, dava 186 gramas. Então, não dava para fazer uma pesquisa com isso. Então, a gente foi criar ganzá de meio quilo, ganzá de 1 quilo, ganzá de 2 quilos. E a gente conseguiu fazer essa projeção. E o trabalho final que a gente conseguiu foi ali em virtude do Michael Phelps estar usando nas Olimpíadas sempre um fone de ouvido e ele tirava. Então, a gente foi analisar a produção de lactato sanguíneo no sangue, lógico, né? De lactato sanguíneo, que é um hormônio produzido, né, pelo corpo quando você libera muita energia. E o que a gente captou? Quando o atleta está ouvindo música durante a atividade física, ele produz mais lactato do que aquele que não está ouvindo ou que está ouvindo uma música que a gente escolhe. Aquela música calma da natureza, né? Então, a gente chamou ali o ISO do paciente, nós chamamos de ISO do atleta. E esse foi o nosso trabalho no doutorado de engenharia biomédica. Então, o que seria a engenharia biomédica? Só para quem não sabe, ISO é identidade sonora, tá? Para quem está aqui não sabe, ISO, identidade sonora. Que a gente usa muito em musicoterapia e música. Exato. Inclusive, quem quiser assistir lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo lá que eu explico de uma forma bem básica, bem simples, assim, como é. Até é engraçado, porque eu acabo me entregando lá, né? Enfim, chorando num show que teve aí ano passado, mas quem quiser assistir lá no meu canal é o mesmo nome, Natália Avelino. Aí tá escrito assim, entendendo identidade sonora de uma forma diferente. Tá bem explicativo. Mas voltando, então, o que é a engenharia biomédica? Ela é diferente de você trabalhar com biomedicina. A engenharia biomédica, ela é responsável pela criação de equipamentos para a saúde. Então, os equipamentos monitores de sinais vitais, equipamentos de UTI, equipamentos de ozonioterapia, equipamentos de laser, tudo isso são produzidos na engenharia biomédica. E a nossa proposta foi, por isso que a gente usa o conceito de musicoterapia biomédica, é nesse sentido, é de adaptar e criar instrumentos musicais que possam substituir equipamentos de fisioterapia, no caso nosso, que é da reabilitação. Interessante, muita coisa aí, hein? Uau! Sim. E você foi, na época você precisou, obviamente, entender de engenharia e entender de musicoterapia.
porque você era licenciada em música, né? Sim. E aí você teve que estudar engenharia, você teve que estudar musicoterapia. Mas tá Sim. tudo bem, porque no final deu tudo certo, tá? Depois Sim. dessa engenharia toda que você fez, você não fez online, você fez em loco, que o tema da nossa palestra hoje é como fazer uma pós-graduação, uma graduação em online. Aí depois de tudo isso, você fez lá e começou a trabalhar na Sensupeg, né? Começou a dar aula na Sensupeg, que é uma grande rede brasileira de pós-graduação, muito forte no Nordeste, se eu não me engano, também, né? Hoje a Sensupeg, ela tá em... Cara, tantos... Eu sei que ela tá em todos os estados, mas eu não sei te quantificar a cidade. Inclusive, se o meu diretor comercial estiver vendo isso aqui, ele vai brigar comigo. Mas a gente tem cerca de 2.000 professores e cerca de 200 e poucas turmas semanais no Brasil, ao todo, né? E a musicoterapia, ela saiu ali de, sei lá, dos últimos cursos vendidos para o terceiro curso mais vendido. Então, hoje a musicoterapia ela é um dos cursos bases da empresa. Porque eu entrei, entendeu? Por isso. Tipo, né? Mas o que foi que a gente pensou, né, Vivi? Com certeza você teve um papel importante, brincadeiras à parte e tal, mas com certeza você em coordenação teve um papel importante para isso, né? Sim, sim. É que assim, o que acontece? Quando eu fiz a minha formação em musicoterapia no Rio, eu morava em Santarém. E por isso que os alunos às vezes falam, professora, mas eu tenho que ir e voltar de carro, é muito cansativa. Quantos quilômetros? 200. Eu falei, nossa, eu fazia isso com 4.000 quilômetros, né? Então, pra quem não sabe, Santarém é onde? No Pará, bem ali. Bem ali, mas Pará é lindo. Fala a verdade, se Pará não é lindo, Pará maravilhoso. É maravilhoso. A natureza é maravilhosa. Pará é lindo. Vale muito a pena. Então, assim, daí a gente leva daqui para Brasília 1h20, de Brasília para Santarém 2h20. Então, ao todo aí dá 4 horas de voo até lá, né? E eu fazia isso mensalmente, tá? 15 dias lá, 15 dias lá, Calypso. Eu nem vou dizer o que é o Calypso, enfim. E aí, o que acontece? Vamos jogar cabelo. Não, porque eu pergunto eu dava assim, aula né? pro filho dela, tá? Eu vou confessar. Não. Eu dava aula, teve uma época que eu trabalhava na Escola Internacional de Alphaville, e o Igor era filho dela, e eu vou falar pra vocês uma coisa, gente, o Igor, na época ele tinha 8 anos, 1934, né? O Igor era a pessoinha mais simpática do mundo, gente. Então, assim, a gente fala, porque não é estilo nosso de música, mas ô famíliazinha bonitinha, simpática, tá? Não vai achando que eu sou tudo isso, não. Era só porque eu trabalhava na escola e ele estudava lá, tá bom? Ah, vou pensar nisso. Mas olha só, o que acontece é que, por exemplo, quando eu estou falando sobre ISO, a gente leva ali, né? O ISO grupal, a gente leva para o ISO cultural e tal. E aí, eu pergunto, né? Qual o ISO do Pará, por exemplo? Não, Iago, oh meu Deus do céu. Eu sei olha, que Iago, desculpa. E aí, o que acontece? Todo mundo fala Calypso, né? Eu dou quando eu tô com caneta de quadro, assim, eu dou canetada nos alunos, porque lá o nosso ISO é carimbó, né? Mas, enfim. Aí, assim, o que acontece? Carimbó. E daí, o que acontece? Quando eu vim para cá, para São Paulo, é claro que o choque de cultura é muito grande, mas eu comecei a perceber que era muito centralizada a musicoterapia, era sul e sudeste, sul e sudeste, sul e sudeste. E eu botei na cabeça que eu ia mudar isso. Isso aqui é visita, tá? Oi? Isso aqui é visita. Ah, Maria tá, Bonita, agora que eu vi. Aqui senta no teclado, aqui inverte o teclado. Isso aqui é uma bonitinha. Por isso que eu tô no escritório aqui, né? Eu tô na clínica, então não tem perigo da Tiquita fazer isso também. Porque se eu tivesse em casa, ela faria isso também. Sim. Então o que acontece é, quando eu vi e percebi isso, eu falei, eu vou mudar essa realidade. E eu chamei um time de pessoas meio também não muito bem, né? Igual eu, que toparam isso. E
E a gente já alcançou quase todo o Brasil, só faltam 5 estados para a gente chegar. Então, a gente já conseguiu aí fechar quase todo, e a minha meta é formar pelo menos 20 musicoterapeutas em cada estado do Brasil. Sim. Isso, bom, as visitas vão ser inevitáveis, tá, gente? Não What a pode. beautiful cat. Yeah. She's Maria Bonita, and I love her. And she's my own cat. In fact, not. Eu tenho 3 gatos, 3 gatas nesse momento, porque por acaso vieram 3 meninas, porque eu não escolho gato, o gato que me escolhe, mas tá aqui, já já ela chega. Então, essa meta parece que você vai conseguir em breve, né? E a gente tem uma polêmica aí de... Vamos falar um pouquinho só de carimbó? Volta lá no carimbó, que eu vi que teve gente que se interessou. Você é da... Eu adoro carimbó, não vem falar não. Very good English, Eu só enrolo, minha filha. I love cats too. Carimbó, mistura de ritmo africano, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar. Ritmo africano, o canto dos portugueses, né? E a dança indígena. Então, é uma das manifestações culturais que a gente tem os 3... Esse Bruno é besta. Sente, Bruno, sente. Tá bonito, Bruno. Tá bonito. Você acha que tá bonito isso, Bruno? Mas tudo bem. E é uma das poucas manifestações culturais, poucas não, bastante manifestação cultural tem de vários lados, assim. Mas essa é uma que abraça, assim, os 3 povos que vieram antes para cá, para o Brasil. Os que já existiam, os portugueses que colonizaram, né? E os africanos. Do que você gosta de escutar, Natália? A gente vai voltar já já para o nosso tema. Se eu for te falar assim, você vai perguntar assim, qual o seu cantor e banda preferida, eu vou falar de Djavan e Roupa Nova. Ótimo. Que são ecléticos, diferentes também, né? Sim, mas aí você vai perguntar para mim o que te faz dançar, eu vou falar que é o carimbó e o forró tá na veia. Não dá para ir num casamento, numa festa de aniversário, sem ter o passinho para trás e para frente, ou dar aquela dancinha gostosa. Então tá bom. Tá, aí a gente tá nós estamos nessa situação, e esperamos, né? E aí, de repente, veio a Covid, você aguardando tudo isso, aguardando esse tanto de pessoas em cada estado, tal, e de repente você foi atropelada, eu fui atropelada, e todos nós fomos atropelados por Covid. Bem-vindos todos ao mundo online. E aí? É isso mesmo. Foi assim, foi um choque para todo mundo, né? É que não é só o curso de musicoterapia, a gente tem diversos outros cursos na faculdade, e foi bem ruim, assim. No mês de abril, nós mudamos o calendário, acho que umas 2 vezes, né? Eu com o pessoal da logística, cada coordenador fica responsável pelo calendário do seu curso. Então, a gente tem aí 20 e poucas cidades com o curso, né? Então, quase não tem nem trabalho, né, de fazer calendário. E aí mudamos, assim, a retomada vai ser em maio, aí faz o calendário a partir de maio, a retomada vai ser em junho, faz o calendário a partir de junho. Até que a gente percebeu que não adiantava muito fazer isso, porque o negócio realmente era sério, e no sentido, assim, de que, especialmente no Brasil, a curva não ia ser tão rápida, né, e a gente não tinha chegado ainda no pico da curva. E aí nós pensamos na possibilidade de fazer aula online gravada, mas também não gostamos muito. Então, a equipe ficava testando um monte de plataforma entre a gente, para a gente aprender a mexer, para depois fazer treinamento com os professores. E aí foi quando a gente mesmo decidiu usar o Teams, porque nós chamamos de EPV, né, que é Encontro Presencial Virtualizado. Sim. Que é bem diferente de uma aula online, gravada, onde o aluno vai assistir e depois vai estudar. Então, é bem diferente uma coisa da outra.
Então, o que acontece? No EPV, a gente só faz manter a metodologia ativa que usamos no presencial, e tem sido, assim, muito positivo. Os alunos têm dado um resultado muito positivo. E a gente, só que assim, ao invés de você ter aula do sábado e domingo, nós também testamos isso e no domingo não rende. Não adianta que domingo não rende, porque já foi o sábado todo, a semana toda as pessoas estão com live. É curso, você tem que fracionar. Live, aula. até assim, eu tô empolgadíssima com live, mas eu concordo e entendo que tá um excesso de lives fora do comum. Exatamente. E muitos dos nossos alunos estão dando aula de música online também. Então, meio que tá aquela etapa, né, de situação. Eu sou uma que tô dando aula. Então, online. Aí daí chega no domingo, você quer descansar, você quer fazer nada, né? Você não quer dormir estar até tarde. Então, o que nós fizemos? Para não atrasar tanto o calendário dos alunos, as disciplinas que são possíveis fazer em EPV, a gente está fazendo, mas é só os sábados, não, eles não têm aula no domingo, a gente está fazendo só sábado. Né? Então, isso está diminuindo um pouco o atraso. Infelizmente, os alunos que estão em período de estágio têm que esperar, realmente não tem o que fazer, não dá. Porque, assim, não dá para a gente arriscar um estágio online, não dá, assim, é muito perigoso, né, a gente fazer isso. Perigoso no sentido da insegurança dos nossos alunos, de repente pode se sentir inseguro do que pode acontecer depois. Então, tem assim, infelizmente a gente tem que esperar, mas todo mundo está bem compreensivo, então alguns estão invertendo, ao invés de terminar o estágio para começar o TCC, alguns já estão fazendo o TCC, porque aí não atrasa tanto, né? Eles fazem o TCC, quando terminar, finalizou o estágio, já começa a mudar. Então, são as formas assim que a gente está conseguindo. Então, tem um outro detalhe. Vamos supor, a Aparecida de Goiânia, hoje eu estava em aula com eles e parece que em agosto já vai voltar às aulas. Só que tem gente de Rio Verde, tem gente de outras cidades que estudam em Aparecida. E será que Rio Verde já está liberado? Será que o professor que está indo, a cidade do professor que está indo para lá já está liberada? Então, assim, é uma logística muito, muito, muito grande, né? Para mim foi um baque no início, porque a gente estava para abrir turma em Fortaleza, que era um estado que a gente não tinha alcançado, Boa Vista, em Rio Branco, Porto Velho. Então, era todos os estados que a gente não tinha alcançado. Estava com a agenda, tudo marcado para começar, e Natal também. E aí, teve que parar. Essa, sim, foi a minha maior angústia, porque qual é o meu medo? Regulamentar antes da gente alcançar isso. Sei. Né? Então, eu já ficava assim... Por que exatamente? Aí... Oi? Por que exatamente? Porque no projeto de regulamentação, após regulamentar a profissão, somente a graduação vai formar o profissional. Né? Tá. Isso. E aí o que acontece? Nós podemos abrir turmas e pode ser que regulamente, mas aí a gente tem 2 anos para concluir esse aluno. E aí, Vivi, se depois a primeira formação no Brasil começou em 68, se o norte chegou à formação, à especialização agora, você imagina a graduação, que nós só temos em 3 estados do país, né? Então, esse é o meu medo, assim, que a gente não alcance esses estados e essas pessoas não terem essa possibilidade de passar 4 anos fazendo uma graduação em outra cidade. Ou 3 no caso de São Paulo, né? Ou 3 no caso de São Paulo. O nosso curso, ele dura 2 anos e meio. Então, é uma pós bem estendida, né? Ela tem um tempo bem estendida. E não há possibilidade dessa pós virar uma graduação, ou de vocês terem graduação também na Sensupeg, de repente? Então, o que acontece? A nossa graduação na Sensupeg, ela é semipresencial ainda. Então, vai depender muito... Não que vai se reclamar muito nessa época de pandemia, né? Exatamente. Aí vai depender muito depois da regulamentação que vai ser aceito ou não, né? Mas a gente já pensa nessa possibilidade e também a gente está conversando com algumas faculdades federais
no intuito de tentar abrir também, pelo menos uma no Norte e uma no Nordeste. A gente também está fazendo esse... Então, a nossa questão não é a briga de graduação e pós-graduação. A nossa questão tem que regulamentar, é garantir bons profissionais com qualidade, né? Por isso que não é qualquer um que é liberado para o estágio. A gente tem uma série de requisitos. Quantas vezes eu sou chamada de chata, entendeu? Mas eu sou a chata que garante a qualidade do profissional. Então, primeiramente, a gente tem que ter o compromisso com a nossa profissão, né? Então, eu prefiro ser a chata e garantir a qualidade dos alunos que vão sair do nosso curso do que ser a legal que deixa o aluno que ainda não está preparado atuar. A gente tem essa responsabilidade, né? Então, no nosso curso tem até curso de primeiros socorros. Não fez, não vai para o estágio. Ponto, acabou. Né? Cala a boca e faz, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Não passou no teste de habilidade musical, não vai para o estágio, acabou. Aliás, a gente já vai entrar nessa parte de habilidade musical. Peraí, qual é a possibilidade de ter um mestrado em musicoterapia no Brasil? Olha, até onde eu entendo, eu vou falar o que eu entendo. Até onde eu entendo, você precisa de doutores para ter mestrado no Brasil em musicoterapia especificamente. Nós já temos, que é o caso, por exemplo, do André Brandalize. Ele é mestre e doutor em musicoterapia. A gente tem, por exemplo, tem muitas pessoas que são mestres em musicoterapia, né? Ou não? É que aqui no Brasil não tem, Não, eu acho que no Brasil, em musicoterapia de mestre, eu conheço a Camila. A Camila, o André Brandalize, que é o único que é doutor e mestre. A Camila Ele fez em onde? Musicoterapia nos Estados Unidos. Entendi. Ele fez no Norte Province, A Camila fez no Canadá. Camila foi no Canadá. Eu conheço só eles. Em musicoterapia, só. Mas, assim... Tem inúmeros mestres e doutores, assim, basta ver que os nossos grandes mestres, assim, Lilian Engelman, a Maristela, a Marta, não tem o que discutir dos nossos grandes mestres, que, aliás, se você é musicoterapeuta e não conhece esses nomes, melhor dar uma estudadinha. Verdade. Né? Verdade. Todos eles mestres, doutores e estão ali, né? Mas é que parece que a questão é do MEC. Tem que ter alguém que seja doutorado e mestrado na área para poder abrir um mestrado na área. É mais ou menos isso. Como é o teste de habilidade musical e o estágio. Espera aí que a gente já entra, tá? Tem uma pergunta aí para você especificamente e a gente vai entrar. Bom, como professora de estruturação musical do curso de musicoterapia da FMU, eu vou falar para vocês que, assim, musicoterapia sem saber música não é legal, tá? Porque tem muitas coisas que você vai precisar saber e você vai precisar anotar para você ser para você acompanhar a musicoterapia e ser um bom musicoterapeuta, né? E eu queria saber da Natália agora, responder aquela pergunta que fizeram para você aqui. Como é que é o teste de habilidade musical, estágio? Tá. Então, o que acontece? O nosso teste, você escolhe uma música de livre escolha no seu instrumento de domínio, né? Quando nós estamos presencialmente, a gente coloca vários instrumentos e faz umas simulações clínicas. Por exemplo, o teu instrumento de domínio é o teclado, mas o teu paciente não gosta do teclado. E o que você faz na hora? Coisas desse tipo, sabe? E aí a gente tem uma série de instrumentos que eles podem ali escolher. E aí, se você não sabe tocar, aí tem que se virar. E eu fico esperando de que forma ele se vira com relação a isso. Então, eu sempre falo que é melhor você ter o conhecimento musical e ter uma base de cada instrumento, pelo menos um de sopro, um harmônico, teclas e cordas, né? E do que você fixar apenas em um. Estou falando de musicoterapia. Então, a musicalidade na musicoterapia, ela é mais importante do que a performance. Que, no caso, a performance é o auge da educação musical. Olha, a Camila acabou de entrar. Eu acho que ela viu que a gente estava falando dela e entrou aí.
Coçou a orelha da Camila. Cortou, exatamente. Que a gente falou que a Camila é o. Deixa eu falar para a Camila entender. Não, Que, deixa ela assim, pensar que a gente estava falando mal. Deixa ela curiosa, tudo bem, isso aí, deixa ela curiosa. Tá tudo bem. Aí ela, a gente estava falando mal do seis, você entrou, acho que a orelha deve ter... deixa ela pensar que a gente estava falando mal, vai. Isso aí. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa base. Na musicoterapia, o que mais importa é a musicalidade, que é diferente da educação musical, que o foco maior é a performance, né? Sim. Então, a gente pede muito isso do aluno, que muitas vezes até é difícil o aluno desconstruir o método de ensino de conservatório. Olha ele o Paulo vai falando com esse teste. Paulo Suzuki, aliás, vai estar comigo amanhã. Vamos brigar mais polêmica de vibroacústica, hein, Paulo Suzuki? Amanhã, 4 da tarde, o Paulo Suzuki comigo aqui. Bora lá. O grupo lá do curso continua rodando lá, né? O grupo do curso dele. Continua. Então, o que acontece? A gente trabalha muito nesse sentido também, de desconstruir essa questão do belo, do estético, que alguns alunos que vêm de conservatório é difícil. Então, na cabeça deles, eles precisam ensinar o aluno que gosta de funk que ele tem que aprender o clássico. Né? É um outro sentido, traz aquela questão estrutural do belo e do estético musicalmente, que foge um pouco do objetivo da musicoterapia. Não que não precise de vez em quando. Claro. A gente precisa, às vezes você vai precisar fazer uma marcha, às vezes o teu paciente está sem ritmo, então é óbvio que nessa hora você vai precisar de ritmo. Claro. Mas é assim, são casos e casos. Sim, e não no sentido de trazer o aluno como se fosse assim, pela qualidade de música que ele ouve, né? Na musicoterapia não é isso que a gente vai colocar. Não, eu vou te ensinar a ouvir música clássica porque o que você ouve não tem qualidade estética. E não é isso, né? A gente vai usar o tipo de música que for viável para alcançar um objetivo terapêutico, né? E não somente estar trazendo ali para o aluno ser um apreciador musical, né? Que nem a Leila falando ali, sou muito grata por essa desconstrução que a musicoterapia traz. Pois é, dona Leila? É isso mesmo. Eu tenho alunos que falaram assim, que conseguiram de fato alcançar, conseguiram de fato desconstruir na última disciplina. É muito legal, porque eles percebem, eles vão percebendo isso, né? Então, isso, assim, é muito interessante. Então, assim, referente a essa questão online, é o que a gente tem feito agora. É uma novidade para todo mundo, às vezes, apanha das plataformas. Também estou dando aula online, todos nós estamos. E o que é mais interessante é que todo mundo fala, olha, a plataforma é ótima, a gente consegue entender, é muito legal ver toda a turma, mas eu sinto falta do calor humano. Todo mundo fala isso, sinto falta do calor humano. Eu quero aproveitar essa deixa, referente a essa questão aí de cursos online. Todo mundo está com muita pergunta, muita gente me ligando, perguntando sobre essa portaria que saiu do MEC. Que as faculdades elas vão ficar agora até dezembro de forma online. Na verdade, não é uma obrigatoriedade. O MEC só está autorizando as faculdades que necessitarem de trabalhar online até o final do ano. Então, quem necessita, a cidade realmente não vai ser liberada, não tem condição, a faculdade tem a autorização para manter online. Isso não é uma obrigatoriedade, né? Mas é uma autorização, que é diferente. Então, se na cidade X deu para voltar, as coisas Paulo, por exemplo, né, que está assim super tranquilo, já dá para voltar. Tá tranquilinha, a quarentena tá tranquilinha, né? Quase assim, dos 1 milhão daí, metade é aqui, tranquilo. Então. Não, super. Então já dá para voltar. Eu acho que é muito simples você botar 40 pessoas em sala de aula assim, tranquilo. Você pega assim, o Ibirapuera e coloca 1 metro para cada um. A Nova Zelândia, ela fica em Júpiter, Camila.
Entendeu? Aí que tá, assim. Agora, aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, as coisas não estão bonitas. Não é? Sim, Mas é sim. complicado essa história de pós, né? Assim, é hard, né? E aí, como é que os professores estão se virando? Então, a gente, olha só, eu, na disciplina de introdução, que é a primeira, a gente consegue fazer, é que na verdade não mudou muito não, Estão tá? malucas? Não mudou muito não. Lília linda! A única diferença que mudou foi que a gente não tem o calor humano, mas é a Lília mesma coisa. respondeu. Acho que a Lília não concorda muito com você, não. Concorda? Agora eu vou entregar a Lilian. Sabe por que concorda? Ah, Porque os alunos eu vou entregar todo mundo agora, todo mundo. Os alunos de João Pessoa não queriam, porque isso vai dar ruim, porque isso vai prejudicar. Tiveram aula com a Lilian, ai, como é maravilhoso! Eu falei, bebê, vocês tiveram aula com a Lilian, né? só com a Lília Engelman, só. Pelo amor de Deus. Aí eles ficam, professora, a próxima dela tenta Não, colocar presencial. Eu vou falar, vou pensar, só porque vocês não estavam querendo aula online. deixa eu responder. Tem uma, ó, só pode fazer musicoterapia se você for músico? Não, não é bem assim. A FMU é uma das faculdades que admite, meio para boi dormir, Paula. Oi, Lindy. A FMU aqui em São Paulo é Ó, uma das viu? faculdades que admite você não ter. O que a gente diz é que, assim, se você não for músico, você vai perceber ao longo do curso ou ao longo da pós-graduação que você realmente tem que ser músico. E isso é uma formação que você vai correr atrás ao longo do teu tempo, tá? Não A vá mesma coisa no desistir. SensoPed, mesma coisa no SensoPed. Não vá desistir, não desista. Pelo contrário, comece a fazer música agora aí, corre atrás, tá? Olha, hoje eu fiquei tão feliz e orgulhosa. Ó, a Lilian acabou de dar aula de São Luís, a turma de São Luís, o ciclo da vida. Uhum. São Luís é Muito muito bem. boa a turma de lá. Então, o que acontece? Hoje eu fiquei muito orgulhosa, muito, muito, muito feliz mesmo. Nós temos uma aluna de Aparecida de Goiânia, ela é formada em psicologia. Porque em São Paulo Aparecida é Aparecida do Norte, então a gente fica meio confuso com as Não, cidades. Aparecida de Goiânia, lá do ladinho. Ela é psicóloga, entrou no curso, ela tinha uma noção, mas não sabia tocar. Ela se dedicou total com o professor, violão. Hoje, na hora da prova, ela estava com o violão, com a postura toda certinha. Sabe? Que orgulho! Que orgulho, porque você vê que uma psicóloga levou muito a sério a profissão que ela tá Tá gostando, né? muito legal, assim, eu fiquei muito, eu elogiei muito ela, eu disse, eu tô muito, muito orgulhosa, porque ela levou muito a sério isso, e desde o dia que eu fui a primeira vez, e avisei para eles, quem não sabe, vocês têm tempo para aprender, só não dá para tentar aprender em cima da hora, que aí não passa, aí vai ficar chorando porque não vai poder continuar o estágio. Tá dando umas cutucadas assim, bem assim, enfiada de faca mesmo, porque é verdade. Tem muita gente que acha, não, 2 meses antes eu vou pegar alguma coisa ali e tentar enrolar. Não dá, gente. Por quê? Primeiro que em 2 meses não é suficiente. Segundo, tem nervosismo porque você está sendo avaliada e não sai nada. Quer ver uma coisa, ó? A gente está online, requer aplicação do requer. A gente está aqui, ó, o Lindbergh, ele é uma excelência em flauta barroca, em instrumentos antigos. Eu sei porque eu conheço o Lindy. Lindbergh, você aprendeu a tocar flauta? Responde aqui no chat. Você, não sei se ainda está aí, mas você aprendeu a tocar flauta em 3 meses? Ele realmente é muito bom nesse ponto aí da flauta. Depois deixa eu ver se ele está aqui ainda. Tá. Mas é curiosidade. Não, é assim, não necessariamente você precisa da música para entrar. O que você vai precisar depois é da consciência. Estou lá, ó. Você acho que eu tô com um delay no meu chat aqui. Você aprendeu em 3 meses a flauta ou você demorou um tempão para pegar o teu jogo de flautas aí? Precisa ler partitura sim, porque vai ter um momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tô imaginando que de jeito algum é um processo. Um processo. Olha só. Qual é a função da teoria da partitura? Por exemplo,
você está numa equipe multidisciplinar e, por acaso, você vai sair dessa clínica e vai passar para outra clínica. E você precisa deixar tudo que você colocou, musicoterapeutas e instrumentos de sopro, exatamente. Camila, olha, o Lindbergh é uma boa pessoa para você conversar, você vai amá-lo. Quando você vai passar a bola para outra pessoa, ou como Lilian diz, passar o bastão, quando você vai... a Pri linda. Priscila, psicóloga, por sinal, ela pode responder algumas coisas aqui. Quando você vai passar o bastão para uma outra pessoa, você vai precisar deixar tudo que você fez com aquele paciente dentro daquela clínica para o próximo musicoterapeuta que chegar. Se você fez uma Hello Song, que é específica do método, da metodologia, do modelo Northrop Robbins, escrever a Hello Song, que aquele autista, por exemplo, está acostumado e não aceitaria outro, é de bom tom. Então, seria muito legal você saber ler partitura. Não é difícil, não. Se você sabe ler inglês, você vai saber partitura depois, tá? Porque partitura entendam música como uma outra linguagem. É uma outra língua. Você está pegando um outro alfabeto e que não é difícil. Você pode aprender de uma outra maneira. A música, ela é prática. Tanto que não é como andar de bicicleta, né? Que você não esquece nunca. Você pode ser o melhor profissional que existe. Você passou uma semana parado, já é o suficiente para você diminuir muito a tua agilidade, a tua prática, até mesmo a leitura da partitura. E eu sou Vivi da viola porque eu toco viola erudita, não é a viola caipira que a gente tem, porque tem duas, né? Eu toco a viola erudita, que é um violino maior e mais grave. Na verdade, ele é um violoncelo de ombro. Ele tem as mesmas cordas do violoncelo, só que oitava acima. E eu toco em orquestra, e por causa disso a gente colocou Vivi da viola. Então, instrumentos assim, posso levar um instrumento desse para um setting de musicoterapia? Pode, um instrumento melódico, né? Mas seria de bom tom, seria bastante legal se você soubesse um pouquinho, por exemplo, do violão, do teclado. Ou o mais fácil de todos, gente, olha, o mais fácil, o mais imbecil de todos, não é, claro, tem sua coisa de dificuldades, o ukulele, maravilhoso, o ukulele, ele é desse tamanhinho. E é o queridinho do musicoterapeuta hoje, né? É o queridinho do musicoterapeuta, porque você já está carregando um carrinho de feira, que é o que eu faço, tá? Não tem vergonha de falar, não. Você já está carregando um carrinho de feira de instrumento. Todos os instrumentos lá dentro, e aí você tem que levar o seu setting inteiro, e você ainda tem que carregar o violão aqui. Jesus amado! Entendeu? Então mesmo. E ele é fácil, mega fácil de aprender. Eu toco guitarra há anos, especialmente o gênero jazz e blues, e rock, né, tudo bem? 7 instrumentos de cordas, piano, até algumas peças... Olha, eu acho que você tá bem, viu? Para começar. Manda ver, ó. Manda ver, o que você precisa só, assim, pegar a parte teórica não é difícil, tá? Não é difícil. Se você terminou uma graduação na faculdade, fez um TCC, pô, a parte teórica vai ser a mais fácil de tudo. É verdade. Não é? É mais fácil entrar ou sair da faculdade, gente. Tem acordes com o dedo somente, E é engraçado isso, né? Você pega uma criança e a criança vai se fascinar pelo ukulele, por exemplo, porque o ukulele é pequenininho. E aí, assim... Então, na cabeça da criança, ela tá tocando como se fosse um violão menor, né? Alguma coisa assim. Isso. E é tão ridículo de fácil, porque o dó é isso, na terceira casa. Você pega um dedo e coloca na terceira casa. Então, assim, com o dó, o sol que você faz, que nem o ré do violão, ou o sol com sétima, que é invertido, você já tem a tônica e já tem a dominante. É muito fácil, né? E aí, de repente, você quer o fá, que é assim. Né? Verdade. Então, assim, o fato de ser autodidata não é um problema você ser autodidata, né? É só correr atrás agora, assim, corre atrás do... Não significa, não existe para mim, ao meu ver, não sei você, Natália, mas ao meu ver não existe tempo perdido, só existe o agora para depois. Qual é o meio que você quer construir para chegar no final que você quer? Então não existe, só existe hora certa, tá? Essa é a hora de começar? Essa é a hora de começar. Tá tudo bem? O inconsciente é atemporal? Penso da mesma forma. E eu penso assim, se você pensa assim, eu não tenho tempo, então é porque talvez não seja para você. Porque eu acho que questão de tempo são as prioridades.
né? Eu acho que questão de ter suas prioridades, isso não é um problema. Pode ser que a minha prioridade seja o esporte, pode ser que a prioridade do outro seja a música, pode ser que a prioridade do outro é trabalhar igual louco, e tudo bem, a prioridade é o seu tempo, é aquilo que bom, né? E que bom! Que bom que alguém quer esportes em vez de música, que bom que seria do azul se não fosse o amarelo, né? Que bom, graças a Deus, né? Exato. É bom saber percussão também na MT. É legal, é legal. Você tem instrumentos de percussão, acho que são fundamentais no setting de interativa, né? De interação. Sim, sim. Porque, para quem não sabe, se tem alguém aqui que não sabe como funciona a musicoterapia tem duas linhas muito grandes. Uma é a interativa, que o paciente vai interagir com você, e a outra é receptiva, em que ele recebe as sonoridades ou recebe a música. Qual é a tua visão de interativa e receptiva, Natália? Ah, cara, eu sou da interativa total. E eu sou o contrário, né? Sou da receptiva. Ah, tá vendo? Que bom, ó, que tem duas ao contrário. Alguém da receptiva, então eu tô fazendo assim, ó. Minha praia é interativa. É? Como é que você gosta de trabalhar? Conta um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Online. Como é que você gosta de trabalhar? Nossa, musicoterapia. Peraí que a gente já chega no online. Vamos lá, continua. Assim, no online, atendimento de musicoterapia não estou fazendo, tá? Mas calma que a gente já chega aí, porque você é da interativa. Conta pra mim, como é que é o seu processo de interativa? Então, como eu trabalho muito com reabilitação, a gente trabalha sempre naquele sentido assim, ó. Ele quer, sei lá, recuperar a função da mão. Então, a gente vai trabalhando, como eu sempre falo, é sempre no foco mesmo biomédico, né? De trazer avaliações do que ele está ganhando de movimento, que ele está ganhando de força. Gente que chega para mim e fala assim, eu estou muito triste hoje, tá? Por que você está triste? É porque eu não consigo nem pegar o prato no armário. Beleza. Então vamos ter atividade que você consiga pegar um prato no armário. Né? Então sempre é nesse sentido assim, que a ativa não vai resolver nada. Né? Então, para deixar, ok, mas ela está se sentindo triste, depressiva, não seria receptiva? Depende do motivo. Porque ela não vem nesse sentido. Não é uma depressão, mas é uma tristeza por não conseguir fazer o que ela quer. Então, o que eu preciso é focar no que vai trazer o foco dela, né? O que ela quer. Então, a gente começa a trabalhar, por exemplo, vou trabalhar com a bateria. Então, eu começo a trabalhar aqui com a força, vou aumentando o espaço entre o membro superior e o objeto de reabilitação, para que ela não perceba. A gente faz da parede tanta coisa que vocês nem imaginam. A gente canta tanta música na parede. A parede sobe tanta aranha que vocês nem imaginam. Tanto de aranha na parede, né? Para ganhar o movimento. Exatamente. Aliás, música excelente para você começar um estudo de flauta doce, de qualquer instrumento melódico. 3 notas. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, do. Não dava para falar um outro instrumento sem flauta doce, não? Eu dou aula de flauta doce na escola. Eu não dou aula só na FMU, entendeu? Mas eu tenho... flauta doce violino. Flauta doce irrita um pouquinho. Eu dou aula de violino também, mas assim, eu tenho às vezes 38 crianças com uma flauta doce na mão dentro da sala. Mas são fofos. Dá não. Olha, som agudo para mim não dá não. Eu sou do grave, não dá. Agudo não consigo. Cadê a Leila? Falou aqui, acho que foi a Leila, né? Que é parecido com a musicoterapia neurológica. É isso mesmo, viu? É bem parecida, só que a gente trabalha da biomédica exatamente no sentido que eu falei do conceito de engenharia biomédica. Então, na musicoterapia neurológica, você usa os recursos que você tem para alcançar um objetivo. Na musicoterapia biomédica, é praticamente isso, só que a gente também tem equipamentos biomédicos para trabalhar. E a gente acaba transformando instrumentos musicais em equipamentos biomédicos.
Muito bom, interessantíssimo, interessantíssimo. Mas a gente, believe me, a gente só tem 10 minutos e vai cair. Falamos quase muito, né? Quase muito de online. Quase nada do tema que é pós-graduação online. Mas assim, ó, voltando aí para pós-online, qual é assim a minha posição, né? O meu posicionamento com relação a isso. Não tem condição de formar um musicoterapeuta por uma pós-online, tá? E esse é o nosso grande desespero com a pandemia, porque nem toda disciplina, tem turma que já passou pelas disciplinas que poderia ser EPV, que é esse encontro presencial virtualizado. Então, mesmo que o seu filho está tendo aí, falando com o professor direto, no Zoom ou no Teams, todo mundo está aprendendo a usar essas plataformas. Mas o ensino online, onde você tem uma aula gravada, ou um texto para você ler, sem ter exemplos de prática, sem ter professores, musicoterapeutas que possam estar ali com a teoria e com a prática ao mesmo tempo, eu, Natália, não acredito ser possível. Então, por isso que lá no início eu falei, eu prefiro ser taxada de chata, adiar o término do curso dos alunos, mas garantir a qualidade da formação deles, do que ser legal, dar um jeitinho só para a gente ter um número de alunos lindos e maravilhosos que formaram e daí daqui a pouco tá fazendo bobeirinha por aí. E a culpa da bobeirinha não é deles, é nossa, porque nós somos responsáveis pela formação deles. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando sim com o EPV, a gente já está no 2º mês, então cada turma já teve 2 disciplinas EPVs, né? Mas com a mesma, assim, tanto que os alunos falam, não tem diferença do presencial, só falta o calor humano. Sim, né? E isso daí eu acredito que é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Né? Estamos lidando com isso na escola, estamos lidando com isso na faculdade, é uma coisa que a gente tem que lidar. Muitas vezes a gente está com muitos alunos no grupo e a gente não consegue ligar a câmera porque tem que dar uma aliviada, porque tem aquele colega que tem o Wi-Fi que não é tão bom e nós queremos todos. Então, muitas vezes a gente não se vê, tem muitas histórias, né? E assim, eu acho, você acredita? Essa era a pergunta que eu queria chegar e nós estamos com 7 minutos. Mas vai dar tempo. Vamos lá. Você acredita que esse seria o destino do mundo? A gente chegar no quase tudo? No quase tudo eu também não acredito, mas no quase tudo? E no aí? Quase tudo. Sobre isso. No 70% eu acredito. Mas eu vou te falar o porquê não. Porque quando falha o Wi-Fi, sou eu que tenho que ligar para o provedor. Se falhar a câmera, sou eu que tenho que organizar, porque o computador não tem inteligência artificial para perceber isso. Então, eu tô até falando para os alunos, tá vendo como a gente não é substituível? Tá vendo como as máquinas não nos substituirão? Porque a máquina, ela pode ter tudo, mas ela não pensa. Sei. Então, tá bom que, né? Tá bom que a maioria dos seres humanos também não pensam, né? Mas ainda é um privilégio nosso, né? Então, por exemplo, quando eu falo de pensar... Fala, São Luís, meu pai era maranhense. Olha, ele é nosso aluno de São Luís, certamente estava na aula com a Lilian. Certamente ele é um aluno super aplicado. Então, quando eu falo em pensar, aí eu vou trazer uma questão que a Leila trouxe, é esse pensamento que traz a musicoterapia biomédica. Por exemplo, eu estou preparando o curso que eu vou ministrar sobre a reabilitação respiratória, e eu preciso entender o que é isso. Sim. E isso daqui é um Respiron, que é um equipamento de fisioterapia. E eu preciso fazer com que o instrumento musical substitua esse treco aqui. E para isso eu preciso pensar. Sim.
Entende? Então, é aí que vem a questão da musicoterapia biomédica. É o pensar nas possibilidades, que é a mesma questão da pós-graduação online, que eu acho que não dá, porque não deixa a pessoa pensar. É um negócio pronto, certo, aquilo que está ali, você lê, você assistiu, você não tem como discutir, você não tem como colocar aquilo à prova. A aula top hoje, tá vendo? Esse pessoal fala da Lilian, né? Não sei o que eles veem na Lilian, quem é né? musicoterapeuta não conhece Lilian, né? Não sei o que eles veem na Lilian, né? Bobeira. Quem é ela, né? Não sei nem quem é. Ruinzinha, né? Pessoinha assim. Os alunos gostam da aula dela, não sei por quê. Também não entendo, mas tudo bem. Pois é. Até ela mesma falou aqui, não substitui. Eu também acho que em questão de musicoterapia, eu também acho que não substitui. Mas a tendência é talvez a gente estar a caminho de ter metade, vamos falar assim. É isso que eu falo. Eu acho que assim, na verdade, a cada dia nós vamos aproveitar desse recurso para melhorar a nossa prática, mas substituir não. Substituir, acredito que não. Substituir não. Só um minutinho, tá? Eu tô terminando já. Bianca é outra que é muito boa de musicalização infantil, educação musical. Tem a Rosângela também. Rosângela e Bianca, Rosângela Lambert também tá muito boa também de educação musical. E chegaremos aí, né? E só... Nós temos... Tá passando tempo. Vamos lá. 3 minutos. É que já estão me chamando ali fora. A gente está fazendo, finalizando aqui os últimos retoques da clínica, e aí o pessoal já está ali fora me chamando para ir. Tá certíssimo. Fala. Aí a Rosângela, ela mesma, é muito boa de educação musical também, Anelisa Amorim. Ana Amorim agora vai, ó, gente, vocês vão sair da minha live e vão entrar na dela, que ela tem uma live topzera agora das galáxias. Tá então, bom, pronto. Gente? Ô, Natália, muito grata por isso. Eu que agradeço. Temos um curso agora, semana que vem, vou dar um curso de práticas integrativas no SUS, para você entender quais são as práticas integrativas no SUS. Amanhã a gente tem uma live com o Paulo Suzuki, às 4 da tarde, né, Paulo? Né, Paula? 4 da tarde, vamos entender um pouquinho mais. Eu estou numa série de vibroacústicas aí, fazendo uma série vibroacústica, mas vamos falando de outras coisas também. Adoro uma coisa, adoro uma polêmica, beijo na Pri, beijo em todo mundo. E a gente só tem 2 minutos agora, sinto muito quem entrou agora, mas eu agradeço a Natália. Eu que agradeço. Nos vemos, pessoal, vamos lá, Centro Biomédico de Música, vai lá, curso de práticas integrativas, vamos entender como isso funciona, porque a musicoterapia está inserida nessas práticas integrativas, assim como a arteterapia também. O site é www.centrobiomedicodamusica.com.br, só correr lá que o curso da Vivi está lá disponível. Isso aí, tá bom, gente? Sexta que vem. Obrigada, Natália. Boa sorte aí com o teu consultório. Você tem um mapa lindo aí, né? Poxa, aqui, queria ter visto tudo. Vai ficar aqui na eu vou salvar. Aqui, ó, gente, formando musicoterapeutas por todo o Brasil. Ai, que lindo! Amei isso aí, hein? Mas ainda tá terminando, não tá pronto ainda não. Obrigada, Lilian linda. Luciana entrou agora, mas depois vocês vêm, eu vou salvar imediatamente. Dá uns minutinhos que já vai para minha timeline ali, tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Gratidão, beijo, Natália. Gente. Obrigada. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.